Cansaço frequente, perda de memória, falta de energia, isso pode ser deficiência de vitamina B12. Olá, eu sou o Dr. André Andrade, esse é o nosso canal que a gente fala sobre nutrologia, qualidade de vida, emagrecimento, de maneira concisa, de maneira com embasamento científico e com qualidade, tá? Então fica à vontade, se inscreva no nosso canal, comenta aqui embaixo a sua opinião, se você já fez suplementação de vitamina B12, quanto que está a sua vitamina B12. Tá? E vamos ao nosso assunto de hoje, que é se você deve ou não suplementar essa vitamina B12 e por que ela é tão importante no nosso corpo. Bom, a vitamina B12 ela é fundamental para o nosso corpo funcionar da maneira adequada, para o nosso metabolismo funcionar da maneira correta. E se você tem uma deficiência de vitamina B12, tem uma chance muito grande de a gente começar a ter alguns sintomas, às vezes até subclínicos. Formigamento da ponta dos dedos, perda de memória, cansaço, fadiga, e o corpo pode até se acostumar com esses sintomas, e aí fica mais difícil esse tratamento. E a absorção de vitamina B12 ela é influenciada por um monte de coisa. Então é importante a gente sempre poder dosar e poder fazer o acompanhamento dessa vitamina B12 para saber se estamos no caminho correto, estamos fazendo a suplementação de forma correta. Porque quando os níveis de vitamina B12 estão suficientes, nosso corpo funciona melhor, a gente tem mais saúde, mais qualidade de vida, a gente tem um funcionamento cerebral, um funcionamento cardiovascular mais satisfatório e com isso todo o nosso corpo funciona em uma sincronia melhor. A vitamina B12 no cérebro, ela funciona muito, ela tem uma importância muito grande no cérebro. E aí, com a sua deficiência, a gente pode ter sintomas como depressão, ansiedade, mal-estar e, às vezes, pode ter o falso diagnóstico de uma doença, sendo que na verdade era uma deficiência vitamínica. Então, aqui na clínica a gente sempre dosa a vitamina B12 dos pacientes, nossos pacientes da parte de nutrocardiologia, para a gente poder saber se esse paciente ele tem uma deficiência, não tem, é um quadro subclínico, mas a vitamina B12 ela participa na formação da bainha de mielina, na parte de formação neuronal, e aí com isso, se você tem uma deficiência muito grande, você com certeza vai ter alguns sintomas neurológicos, o que é o que eu falei, pode ser desde sintomas mais simples, como fadiga, mal-estar, perda de memória, até às vezes formigamento na ponta dos dedos, às vezes pode ter sido um diagnóstico errado de demência, às vezes em paciente mais velho, né? Paciente idoso, às vezes vem aqui com quadro perda de memória, não tá bem, e aí quando a gente vai ver era uma deficiência vitamina B12 de 100, 90, 110. Na parte cardiológica, aqui eu também sou cardiologista, né? Então eu sempre gosto de falar, ela atua na parte de degradação da homocisteína. E a homocisteína, ela é um importante fator que aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta a chance de cisalhamento e lesão do endotélio vascular e depois acúmulo de gordura. E aí com isso, você aumenta a chance de você ter um AVC, um infarto, uma doença cardiovascular séria. Então é importante a gente ter um nível de B12 satisfatório também para reduzir esse nível de homocisteína, tá? Aqui na clínica a gente sempre tenta deixar os pacientes com uma homocisteína abaixo de 10. Então, uma das principais vitaminas que a gente usa para baixar a homocisteína é a vitamina B12, a gente também usa B6, a gente também usa B9, mas aqui a gente está falando especificamente sobre a vitamina B12 e ela é importante para reduzir esses índices desse metabólito que acaba dando essa inflamação no nosso corpo. Então é importante a gente ter esse controle também para a parte de saúde cardiovascular. A vitamina B12 ela é absorvida em dois momentos. A gente tem a liberação do fator intrínseco no estômago e depois ela é absorvida no decorrer do intestino. Então é importante a gente ver os pacientes que têm fator de risco para ter deficiência de vitamina B12, que são aqueles pacientes, primeiro, que já fizeram alguma cirurgia, então se o paciente já fez uma bariátrica, ele já não tem um estômago muito grande, já não libera muito fator intrínseco e aí a gente não tem essa absorção intestinal e aí muitas vezes a gente tem que fazer a reposição, aqui na clínica a gente faz muito injetável, tá? Ou até mesmo por boca, mas se o paciente já não tem uma absorção muito boa por boca, a absorção não vai ser tão interessante, né? Também pacientes vegetarianos ou veganos, porque geralmente o consumo de vitamina B12 está muito vinculado à carne vermelha, então se o paciente não consome carne vermelha ou não suplementa a vitamina B12, tem uma chance de ter déficit. E tem alguns medicamentos, né? Por exemplo, medicamentos para diabetes, como metformina, né? O glifage, que é muito comum, ele acaba interferindo na absorção de vitamina B12. E aí com isso você vai ter uma deficiência dessa vitamina B12 nesse perfil de paciente. Também aqueles pacientes que usam omeprazol, pantoprazol, os prazóis da vida, né, medicação para proteção do estômago, tem uma tendência a ter uma deficiência de vitamina B12 por conta dessas alterações na absorção, junto com o fator intrínseco na parte gastrointestinal. Então esses pacientes são os pacientes que a gente tem que ter um pouco mais de preocupação, porque eles são pacientes de risco para ter uma deficiência de vitamina B12. Bom, como você viu, a vitamina B12 ela é fundamental para o corpo todo. Aqui eu falei principalmente na parte cardiológica, da parte cerebral. Se você quiser saber mais sobre a vitamina B12, comenta aqui embaixo. Me fala a sua vitamina B12, me fala a sua experiência em reposição de vitamina B12, se você já repôs, se você repõe, qual é a reposição que a gente faz. Aqui na clínica a gente usa muito metilcobalamina, que é a mecocobalamina, que é a absorção mais ideal que a gente acaba usando, embora seja um pouco mais cara, é a melhor absorção que a gente tem hoje no mercado.
tá? Muitos pacientes já usaram cianocobalamina e tudo mais. Eu, particularmente, a minha experiência aqui na clínica é mais com metilcobalamina porque o resultado é muito melhor e tem alguns pacientes que não fazem a conversão, né, da cianocobalamina e metilcobalamina. Então, eu, particularmente, reponho sempre com metilcobalamina. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição. Comenta aqui embaixo. Grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.